O que diz o direito internacional sobre Palestina? Mas ao final, 14 dos 15 juízes, e o único que votou contra foi o americano. Esta ocupação, ela é ilegal, todo mundo considera que ela é ilegal. Que é parecida e provavelmente mais grave do que aquela que a gente assistia na África do Sul. Os próprios africanos do Sul dizem isso, sabe? Ou seja, eles consideravam que era um território só. Os palestinos estão lutando, na verdade, contra o seu próprio desaparecimento. Inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe e clique no sininho. Mas, assim, talvez no instinto do professor, sabe, assim, eu vou tentar construir uma imagem do que eu acho que é fundamental. Tá bom. Então, por exemplo, o André, ele trouxe vários elementos, né, que, por exemplo, a questão das famílias tradicionais, da estrutura de autoridade, da ausência da autoridade palestina, de questões técnicas. Para quem está nos ouvindo, sabe, assim, de modo geral, que não tem familiaridade com os temas e tal, todos esses detalhes aparecem para ele, para esse ouvinte, como uma espécie de cortina de fumaça, sabe assim? Ele está vendo as coisas pipocarem e tal, ele não está entendendo, o cerne da coisa, mas ele está entendendo, no fundo, que o André está dizendo, ó, Israel está se defendendo, sabe, legitimamente da violência pela qual são responsáveis os palestinos. Ele está entendendo esta mensagem, mas por trás de uma nuvem, sabe, de imagens e impressões, sabe? E eu acho que a principal coisa é desfazermos essa nuvem, sabe? Assim, precisamos ir pro que é fundamental, né? E pro que escapa um pouco do episódico, né? Porque isso tem uma história, sabe? Então, tem três noções que eu acho que são muito importantes para quem quiser entender, inclusive o ponto principal que o André trouxe, que é a ideia de que a resistência dos palestinos ela é mais voltada à destruição do Estado de Israel do que a própria sobrevivência, a própria... Então, três noções para a gente separar as coisas. A gente pode achar que é tudo a mesma coisa, mas conceitualmente... Primeiro tem a noção mais simples, que é de ocupação. Tá? Então, para efeitos do direito internacional e para qualquer estado do mundo que você pergunte hoje, os americanos, os franceses, os brasileiros, qualquer um, que você perguntar o que diz o direito internacional sobre Palestina, certo? Eles vão te dizer, ó, o direito internacional diz que são 2 estados naquele território, certo? O Estado palestino deve ser aquele que foi conquistado por Israel em 1967. Então, Israel deve sair desses territórios, que é basicamente o que a gente chama de Cisjordânia. Tem os entornos de Jerusalém, que, como você viu, foram anexados e tal. Isso é o que diz o direito internacional. Portanto, para esse direito, para o discurso público de qualquer governante hoje do mundo, se você perguntar para o Lula, sabe, para o Bolsonaro, para quem for, 2 estados, é isso que nós acreditamos. Então, a primeira noção é a de ocupação. Isso não há dúvida de que Israel ocupa a Cisjordânia, certo? Então, eles conseguiram nos acordos de Oslo dizer, passamos a autoridade... Ocupar significa invadir? Total autoridade. Total autoridade. Tanto é que eles chegam lá, entram e saem, sabe? Tá falando de não ser um Estado livre, totalmente não livre. Não, ele é considerado pelo direito internacional como um território ocupado. Tá. Então, sei lá, em 2004, a Corte Internacional de Justiça deu um parecer sobre a construção do muro que Israel estava construindo ali na Cisjordânia. E a Corte é insuspeita, sabe assim, teve muito juiz ali fazendo muito esforço para olhar a coisa do ponto de vista israelense. Mas ao final, 14 dos 15 juízes, e o único que votou contra foi o americano, e ele não discordou. Ele disse, eu não vou votar porque eu acho que a gente não devia votar, sabe? Ele não disse que eu sou contra em termos de direito, porque ele era um bom jurista e ele ia ficar, sabe, desmoralizado se ele dissesse que o que acontecia ali era legal. Os 14 juízes disseram, olha, a ocupação é ilegal, a construção é ilegal, ela tem efeitos sobre os direitos fundamentais dos palestinos, acesso à saúde, ao trabalho, à escola, está tomando o território pela força. Quer construir um muro? Constrói no seu próprio território. Você tem lá o Estado de Israel, constrói ali o seu muro, pronto. Você não constrói nos territórios ocupados, certo? Então, isto é consenso mundial e tal, ocupação, certo? Esta ocupação, ela é ilegal, todo mundo considera que ela é ilegal. Certo? Então, todo mundo está esperando o dia em que Israel vai sair dali. Então, quem está resistindo na Cisjordânia, ele está resistindo à ocupação, em primeiro lugar.
certo? Então, quando o André diz eles atacam civis e tal, bom, esses civis são os... Você perguntou o que é uma colônia, né? É um assentamento. E isso quer dizer o quê? Que o processo que está se dando na Cisjordânia é um processo de colonização por assentamento, que é o termo técnico para dizer você traz uma população para substituir a população local, certo? Quer dizer, você vai trazendo colonos israelenses para morarem na Cisjordânia, até que um dia vai ser impossível tirá-los de lá, e portanto você vai dizer a Cisjordânia é parte de Israel, certo? Ou seja, vai chegar o dia em que Israel vai dizer, não, eu vou anexar toda a Cisjordânia, porque olha quantos judeus têm morando aqui na Cisjordânia, etc. Então, esse é um processo que todo mundo conhece, é colonização por assentamento. Eles estão colonizando, construindo assentamentos, etc. E essa construção vai impedindo a vida normal dos palestinos, porque se você olhar o mapa, você vai ver que entre as cidades palestinas há estradas que só israelenses podem percorrer, há vários assentamentos que, na verdade, vão isolando os palestinos uns dos outros, porque você não pode sequer passar pela estrada, você não pode passar pelo muro, certo? Essa é a primeira noção, a ocupação, e há uma resistência contra a ocupação. E essa ocupação tem uma coisa muito grave, que é a tendência a que ela se transforme na aquisição de território. Hoje, pergunta para qualquer analista, sabe, das relações internacionais que olhe para isto seriamente, ele vai te dizer, olha, eu preciso dizer que eu sou a favor dos dois estados, mas esta opção morreu, certo? Ela foi tornada impossível pela política israelense. A ideia de que vai haver um Estado palestino separado de Israel e tal, isto morreu. Nós vamos para um Estado só. Vai ser Israel, vai ser Palestina, vai ser plurinacional, não sei, mas acabou a ideia dos dois Estados. Vai passar talvez por muita tragédia nesse caminho, mas acabou. A outra noção, que é muito importante, contra a qual os palestinos, é a noção de apartheid. Certo? Tem uma situação hoje na Palestina, nos territórios ocupados e em Israel propriamente, que é uma situação de segregação racial, certo? Que é parecida e provavelmente mais grave do que aquela que a gente assistia na África do Sul. Os próprios africanos do Sul dizem isto, sabe? Mas, assim, ninguém tinha coragem de dizer isto. Só que nos últimos 2 anos, a Human Rights Watch, em 2021, e a Anistia Internacional, em 2022, finalmente tiveram a coragem de dizer com todas as letras, olha, o que tem na Palestina, em Israel, é um apartheid. O que Israel faz com relação aos palestinos é um sistema de apartheid. Então, os palestinos resistem contra isso, porque eles efetivamente, mesmo em Israel, eles estão circunscritos a uma parte pequeníssima do território, eles não podem morar na maior parte das cidades israelenses, porque tem leis locais que dizem que aqui não pode morar palestino, certo? Não pode morar o árabe israelense, né? Porque ele tem a nacionalidade israelense, mas ele não pode, porque ele é etnicamente árabe, portanto, então, mesmo dentro de Israel, há esta segregação, e isso está muito documentado, porque você tem uma infinidade de legislações e de regulamentos, etc., que vai te dizendo como é que o palestino não tem acesso à educação do mesmo jeito, ele não tem acesso à saúde do mesmo jeito, ele não pode ter reunião familiar, por exemplo, um palestino não pode casar, se ele é um árabe israelense, ele não pode casar com alguém da Cisjordânia, porque alguém da Cisjordânia não pode vir morar com ele em Israel. Você percebe? Você vai partilhar, o cara vai ter que sair de Israel, não o contrário, certo? Então, esse é o segundo termo que é muito importante. Isto é uma realidade documentada. O mistério é como é que mais gente não fala disso, porque, sabe, tá lá. Assim, não é que a Anistia Internacional tem parte com os palestinos ou que a Human Rights Watch tem parte com os palestinos. A terceira noção que é muito importante, que é casada com as duas outras, é a noção de limpeza étnica. Se você pegar o Ilan Pappé, o livro clássico dele é A Limpeza Étnica da Palestina, mas ele vai falar sobre isso no livro dos 10 mitos aí. Desde o começo, estava claro para as lideranças israelenses, sionistas, né, antes de Israel, portanto, o movimento sionista e depois da instituição do Estado, de que, olha, para a gente ter um Estado judeu aqui, sabe, no modelo, tem um problema, é que tem uma população local, tem as pessoas que moram nessa terra. E não era pouca gente, sabe? Então, eles sabiam que um tipo ou outro de expulsão tinha
tinha que acontecer. Aconteceu em 48, aconteceu de novo em 67, e como diz o Ilan Pappé, acontece todos os dias, porque na verdade você não tem autorização para construir uma casa. Na maior parte da Cisjordânia, o palestino não pode aumentar a própria casa. Em Jerusalém, ele é há gerações morador de Jerusalém. Ele tem uma licença para habitar Jerusalém. Ele pode ser revogado a qualquer momento, ele pode ser expulso. Não pode aumentar a sua casa, você não pode construir, você não pode investir, você não tem acesso a trabalho, certo? Então as pessoas têm a tendência ao quê? A sair, né? E esse é um processo provocado para que, no final das contas, você tenha um único Estado de Israel em que a maior parte da população é judia. Esse é um processo que também, assim, não há muito por que ter uma polêmica sobre isso, porque é só juntar 2 mais 2, você vai ver a coisa acontecendo. Então, essas noções, você pode dizer, bom, tecnicamente vamos discutir, é limpeza, não é limpeza e tal, mas aí a gente tem uma coisa que nos ajuda, que é olhar para a história, sabe? Então, como que era a coisa em, sei lá, 1920, sabe? Quando acabou a Primeira Guerra Mundial e a Liga das Nações resolveu criar o mandato sobre a Palestina. Em 1920, criaram um mandato sobre a Palestina e deram esse mandato para a Inglaterra, para o Reino Unido. Ou seja, eles consideravam que era um território só, mas com um plano por parte da Inglaterra de fazer ali um lar para o povo judeu, que é o que está na Declaração Balfour, do cara que era o primeiro-ministro inglês de 1917. Ele faz esta declaração de somos favoráveis à instalação de um lar judeu na Palestina. Não quer dizer que eu vou fazer um Estado para os judeus, é um lar judeu na Palestina, certo? E a Palestina é um só, e tem os moradores locais. E ele diz, inclusive, talvez eles não gostem muito, mas, né, Israel, o movimento sionista aceita isso e diz, vamos lá, vamos, né? Em 48, aí tem a questão do que eu chamei de mitologia, quem começou a guerra, como que era e tal, foram expulsos, não foram, não vou entrar mas o fato é que metade da população palestina sai ou é expulsa nesse primeiro momento, ou seja, você está vendo a limpeza étnica acontecer, porque esses caras estão saindo do território. Em 67 isso acontece de novo e hoje eles continuam sendo forçados a sair, certo? Cotidianamente. Mas 47, 48, plano de partilha da Palestina, 2 estados, né? Então, inclusive o Estado da Palestina era maior do que o Estado de Israel em termos de território, porque ele pegava toda a Cisjordânia, que tem uma parte que é deserta e tal. Então isso era o consenso internacional. O que acontece em 67? Israel vai lá e conquista a Cisjordânia, e a partir daí o consenso internacional passa a ser, não, o Estado palestino vai ser a Cisjordânia apenas. Ou seja, de 52%, os palestinos agora teriam 22% do território. Certo? E Gaza, né? 22% do território da Palestina. De 52 eles já passaram para 22. Esse é o consenso hoje, mas ninguém mais acredita nele, certo? E a política continua consistente no sentido de que Israel não vai permitir a instalação de um Estado palestino viável. O Netanyahu diz isso com todas as letras, os ministros dele dizem isso com todas as letras. Então os palestinos estão lutando, na verdade, contra o seu próprio desaparecimento, sabe? Eles estão resistindo contra a expulsão, estão resistindo contra a perda da sua identidade como povo, etc. Agora, esse é o estado em que a gente se encontra. Ele é um estado, assim, que como quer que você saia, vai para uma tragédia, sabe? Mas é quase que um estado de vida e morte para os dois lados, certo? Em que ou um desaparece ou o outro se desfaz, sabe? Ou um é expulso e o outro acaba indo. Ponto eu mesmo? acho, assim, nós não estamos nesse momento histórico, mas estamos há, sei lá, 10, 20 anos disso. Caramba. Sabe? Então eu acho que é um impasse muito mais profundo, sabe? Do que essa coisa do episódico, de quem começa o evento da violência. Tanto é que, por exemplo, só para... Não sei se eu já falei muito, mas eu deixo você controlar a justiça. Já quero saber a opinião do André. Aí cuidar da distribuição do tempo. Mas você vai falar de outro tema? Ou... Não, eu só ia finalizar com isto aqui. Inclusive hoje, por exemplo, você pega os eventos de Jenin agora, nas redes sociais e tal, muita gente que é tida, digamos, como pró-Palestina, né, contra, digamos, a ocupação e tal, eles
estão apontando sempre para o caráter desproporcional da violência. Ele é um fato, sabe assim? Quer dizer, você faz um atentado, digamos, ou um ataque e tal, Israel vai lá e bombardeia, derruba os prédios, mata não sei quantos civis e tal. E isso é sistemático, porque assim como o André falava de atentados, 1, 2, 3, sim, eu lembro, pelo menos no tempo em que eu já era adulto e já escrevia sobre isso. A guerra de 2006, 2008, em Gaza, 2009, 2012, 2013 e 2014. Sim, ano passado em Gaza, 2021, certo? Então tem esses ataques em que vai lá e destrói tudo, derruba milhares de civis mortos, etc. Eles acusam esta desproporcionalidade na violência, né? Mas eles estão dizendo, olha só, em parte, né? Olha só, os palestinos assim, estão sendo massacrados de novo e tal. Eles não estão prestando atenção, como eu tendo a prestar atenção, entendeu? Pro fato de que sim, os caras estão sendo massacrados, mas eles estão dizendo, nós estamos aqui e nós vamos continuar aqui, sabe? Ou seja, que há um elemento de força, sabe? E aí eu deixo isso anunciado para a continuação da nossa conversa. Há realmente uma leitura possível que diz que as relações de força estão mudando. Ou seja, Israel é sim um dos maiores exércitos do mundo, um dos mais capazes, mais bem armados e tudo mais. Mas a correlação de forças dentro da Palestina e na região está cada vez digamos, mais a favor da resistência, do movimento da resistência, se você quiser, e mais difícil para Israel. Esse é o impasse que Israel está vivendo, né? E é material de literatura e jornais em Israel, sabe? O pessoal está comentando isso hoje. Será que nós vamos durar como Estado, sabe? André, tem várias questões aí, não sei qual você quer começar. Tem essa última questão, né, da desproporcionalidade que a gente até conversou em outros programas aqui, mas acho que você pode começar do começo, na parte histórica e tudo. Eu particularmente acho que Israel sim tem um dilema em relação ao... Israel está mais forte hoje do que estava 10 anos atrás, e há 10 anos atrás ele estava mais forte do que há 20 anos atrás. E se a gente pegar a história da construção do poderio militar de Israel, que não tem absolutamente nada a ver com a guerra contra os palestinos, tem a ver contra as guerras simétricas que existiam entre os países da região e Israel, que eram maiores, mais fortes, mais bem armados pela União Soviética. Então, a construção do poderio bélico de Israel tem a ver com o Egito, tem a ver com Síria, tem a ver com Jordânia, não tem a ver especificamente com o problema com a insurgência de grupos palestinos da Cisjordânia ou de Gaza, até porque a primeira vez na história que foi usada o hardware militar israelense em território palestino foi em 2002. Foi a primeira vez. Nunca tinha sido usado. A primeira intifada, os exércitos de Israel funcionava mais como uma força policial. O livro que eu te dei, Salem, o Cartas para o Meu Vizinho Palestino, escrito por Yossi Alevi, ele fala exatamente isso. Ele fala, eu estava em Gaza, eu não tinha tanques e artilharia e aviões e helicópteros sendo usados. Isso começa em 2002, porque Israel entendeu que estava num conflito armado, que estava sendo, obviamente, planejado e executado com a anuência de um governo legítimo que chamava Autoridade Nacional Palestina. E a primeira intifada não teve isso, não tinha um governo palestino ainda. E Israel controlava toda a região, não tinha um governo palestino, não tinha regiões que eram controladas por outras forças policiais e outras forças de segurança. Gostou do conteúdo? Então, não perca mais nada. Inscreva-se no nosso canal para receber atualizações regulares. Deixe seu like se achou este vídeo útil e compartilhe com seus amigos para que eles também possam se beneficiar. Além disso, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que estamos preparando para você. Sua interação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Muito obrigado por assistir e fazer parte da nossa comunidade.